Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Ô, louco, a Netflix desembestou em colocar docu-séries de crimes da vida real feitos na Índia. Parece que cada mês agora tem um. Estreou um lá, Assassinos Indianos, Morte no Tribunal, que é o mais chocante, assim, o mais sensacional e sensacionalista de todos que eu vi até agora. Tem qualidades, tem defeitos, que eu vou falar depois de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. Cada vez que você curte o meu conteúdo é bom para mim, mas também é bom para você. Se você curtiu o conteúdo e marcou que curtiu, o YouTube vai apresentar esse conteúdo, indicar o meu conteúdo com mais frequência para você, tá? Então eu agradeço em dobro e em triplo. Bom, isso em 2004, um grupo basicamente de mulheres invadiu uma corte judicial em algum lugar da Índia e assim matou, barbarizou, transformou em carne moída um acusado de aterrorizar a favela onde elas moravam durante mais de uma década e a polícia não fazia praticamente nada. Na verdade, a polícia era meio amiga desse bandido e as estadias, curtas estadias dele na polícia, na cadeia, parecia que ele estava num hostel, né? E isso é uma coisa que o documentário fala em falar. Por quê? Como que ele desenvolveu essa ligação com a polícia? Porque é o seguinte, a comunidade, pelo que deu para entender, é muito pobre. Não só, você vê, inclusive, quando as mulheres, as pessoas estão sendo entrevistadas, o fundo, onde elas moram, as paredes sem reboco, você percebe que é Dalits. Eu não sei esse negócio de castas indianas, porque eu não assisti a novela da Globo. Mas tem um negócio de castas. Sei que elas são... A pessoal que morava naquela favela é da casta mais baixa da Índia. E é engraçado que tem um pedaço lá que alguém fala assim, que isso não tem nada a ver com casta. Eu pensei, claro que tem. Essas pessoas, tanto tem que ela foi difícil de identificar essas pessoas, não só porque foi um tumulto, tem uma coisa sociológica e foi difícil de identificar essas pessoas na hora do linchamento, porque elas são invisíveis, tanto para o lado mal quanto para o lado bom do conceito, do quesito invisibilidade. Mas enfim, elas invadiram lá e barbarizaram o cara. Então a série vai contar como que esse bandido, que era um bom aluno, se tornou malvado e vai falar, através de entrevistas, de todas e um monte de barbaridades que ele fazia. Chegando a ficar até um pouco repetitivo, mas tem umas coisas assim que ele fez e que você fala, vote, né? Na verdade, parece um daqueles filmes, enredos daqueles filmes do Charles Bronson, lá dos anos 80, de justiceiros com as próprias mãos. O documentário, mesmo, sei lá, sem querer querendo, ou querendo sem querer, ele acaba dando razão, ou fazendo com que a gente dê razão para as mulheres. Não só porque abre com um videoclipe, que eu achei tão estranho, assim, um videoclipe de uma música, um ritmo moderno, falando que tem que pegar, tomar atitude, não sei o quê. Eu falei, vote. Né? Mas como os indianos gostam de colocar um clipe em filme de suspense, em coisa, eu falei, nossa. Mas elas falam tanto das barbaridades que ele fez, né? Que a gente acaba meio que falando, bom, coitadas, o que falhou foi o sistema que não deu nenhum respaldo para essas mulheres a ponto de elas terem que tomar a justiça nas próprias mãos. Só que daí você não tem nenhuma ligação, não sei se porque a polícia não quis, ou eles não foram... Bom, deve ter ido, né? A polícia não dá quase depoimento. E é engraçado, não no sentido cômico, né? No sentido de peculiar. Como assim? As pessoas de classe média, e eu até entendo isso, acabam meio que criticando. Mas se a gente deixar acontecer isso, como que vai ser a ordem constitucional se as pessoas começarem a fazer justiça pelas próprias mãos? Sim, eu concordo totalmente com isso. Só que eles, e assim como eu, que sou de classe média, também não vivemos nesse ambiente que as mulheres viviam ali, que aquela favela vivia esquecida, né? Então eu acho que, na verdade, a série ela mostra isso,
muito no micro. Eu acho que faltou falar um pouco do macro. Como? Botando um sociólogo, botando um psicanalista, alguém para falar um pouco mais dessas coisas, um analista político, porque depois eles falam, inclusive, dos desdobramentos, mas de acordo com as próprias pessoas que lincharam o cara. Porque além de elas terem passado por tudo que elas passaram, depois que esse pessoal dessa favela linchou o cara, eles ainda perderam emprego, foram mais ostracizados ainda. Podia ter uma discussão também com profissionais promotores e não sei o quê, dos efeitos disso. E se esse caso tem efeito até hoje ainda, eu queria saber, porque ele aconteceu em 2004, o julgamento foi em 2014, né? Se tem efeito no sentido de, será que aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa no tratamento? Né? Provavelmente não, porque se a polícia nem deu entrevista, mas eu queria saber, o documentário talvez pudesse explorar. Mas de forma geral é um documentário, sim, que pode dar uma enjoadinha, porque fica repetindo muito, mas aquela mulherada, tinha hora que eu ria, né? Porque elas falavam assim, aquela praga foi embora. E a gente vê que elas já deram tanta entrevista na vida, que elas estão tão acostumadas com as câmeras, que elas estão assim, super à vontade, falando, né? E aí eu ficava me perguntando, se eu tivesse no lugar dessas mulheres e ninguém fizesse nada por mim, o que será que eu faria? Tá? E tem um detalhe bem assim interessante. Esse cara estava algemado com um outro cara. Então, num ato de barbárie desse, numa ira mortal lá da população, você poderia imaginar, bom, eles sairiam do controle e matariam os dois. Não, o outro cara saiu ileso. Aí você vai ver o que ele fez depois. Né? E você tem coisas assim, atos falhos, ou sei lá, que estão lá, né? O advogado da família tem uma hora que fala que precisava ser compensado, mas antes ele tinha falado que o próprio assassino tinha chamado ele para sair para uma noite de estupros. Então, algum fundo de verdade tem, porque tem gente que fala, não, era mentira, elas não foram estupradas. Homens falam isso. Que grande novidade, né? Então é assim, ele é um documentário que tem um tema muito, muito controverso, mas tirando essa parte de ser um pouco repetitivo e está muito no micro e não no macro, ele funciona bem, tá? Ele evita de mostrar cenas muito fortes nas reconstituições, porque poderia, por exemplo, aparecer a foto do cara tudo esmagalhado lá, esmagalhado, whatever. Eu inventei esmagalhado, o canal é meu, posso inventar. Então, não, eles não fizeram isso, eles dão bastante palavras para as vítimas, né, para as mulheres que sofreram os abusos, que a gente vê que isso existe trauma nelas até hoje. Então, nessa parte, o documentário é decente, tá? Em tudo isso. De todos os documentários que teve até agora, desses casos reais de crime na Índia, esse foi o que eu mais achei, assim, revelador, né? Pena que não teve uma discussão um pouco mais aprofundada no problema das castas, porque eu acho que tem tudo a ver com um problema social. Não é à toa que essas mulheres eram invisíveis. Olha onde elas moravam. Moravam numa favela. Então, Sedalit ou não, ou qualquer nome que seja, ou elas morarem na favela e serem invisíveis tinha alguma coisa a ver. Mas eu também queria saber, repetindo, né? Como que aquele bandido, que também deveria ser da mesma casta ou do mesmo... Por que ele conseguiu virar amiguinho da polícia? Será que é porque ele é homem? Alguém poderia ter dado uma explicação ou tentado explicar. Se a polícia não deu uma explicação, sei lá, chamasse um sociólogo, um alguém que pudesse. Mas valeu a pena. Para quem curte crimes da vida real, esse aí é linchador. Tchau.